Pessoal fora da caixa, tudo bem? Como vamos? O tema hoje vai ser bem diferente, como superar dificuldades com TDAH. Bom, hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, nós saímos um pouco das leituras e irmos mais para uma parte prática. Até porque o dia ontem foi um dia com bastante dificuldades, a gente enfrentou bastante lutas aqui, mas sem lutas não há vitórias. Isso daí é uma das coisas que eu aprendi muito no passado, mas às vezes a gente precisa deixar ir algumas coisas e deixar entrar coisas novas na nossa vida. Então a gente às vezes precisa somente ter gratidão por tudo de bom que acontece no dia, porque sim, teve momentos de gratidão e a gente tem que aprender a agradecer todas as coisas boas que acontecem. E as lutas a gente tem que aprender a dar um passo para trás, para estar dando 10 para frente e acreditando sempre que a gente vai conseguir alcançar os nossos propósitos. Bom, diante disso, hoje eu resolvi falar sobre a questão de lutas, dificuldades que a gente enfrenta. Faz pouco tempo que eu fiquei sabendo, né, através de estudos, pesquisas e fazendo uma análise um pouco mais profunda com relação a mim, que dos motivos dos meus problemas de saúde que eu venho enfrentando há muito tempo, a origem e a base deles, na realidade, em si, seria essas questões da hiperatividade vinculada ao TDAH. E a maioria dos pais, muitas vezes, não tem noção que tem o problema, porque na fase adulta é muito difícil de se descobrir. Mas quando vão enfrentar um diagnóstico dos filhos, começam a pesquisar, estudar mais sobre o tema e acabam fazendo uma avaliação e acabam descobrindo que tem as dificuldades. E eu quero contar um pouquinho da minha história, até porque muitas vezes a gente só consegue se identificar com determinados problemas e circunstâncias quando a gente acaba vendo a história de uma outra pessoa. Até hoje eu nunca abri muito da minha história para vocês, até porque eu não gosto da vitimização. Eu acho que tudo que a gente enfrenta e tudo que a gente passa na vida são coisas que a gente passa para aprender, são aprendizados. A minha estrada e a minha trajetória, eu acredito que tudo que eu passei até aqui foram aprendizados para que eu possa ter empatia com as pessoas que vivem as lutas e com isso poder ajudá-las, né? Então eu vou contar rapidamente algumas passagens da minha vida. Não são todas bonitas, porque como eu sempre digo, a maioria das pessoas só mostram o glamour na internet. Poucas vezes elas falam e abrem o jogo sobre aquilo que elas passaram pelas suas dificuldades. Mas eu vou começar dizendo sobre as partes boas da minha vida. Eu sou uma pessoa formada, pós-graduada, tenho pós-graduação numa federal, eu sou uma pessoa empresária, eu tenho 3 empresas, além disso, além de advogada, além de ter um escritório há 15 anos, um escritório de sucesso, eu tenho outras empresas, eu tenho empresas que funcionam no Rio Grande do Sul e eu tenho empresas novas que estão se abrindo, trabalho hoje com marketing digital e mais alguns empreendimentos novos que a gente está em investimento. Então, quer dizer, eu sou uma pessoa extremamente produtiva e ativa. Por isso que eu falo sempre que a hiperatividade ela pode ser extremamente eficaz, desde que a gente consiga fazer com que a gente faça a base do equilíbrio. A gente já falou sobre o equilíbrio dos 4 elementos na nossa vida para conseguir ter a base entre saúde, espiritualidade, mente, equilíbrio, para que mesmo que a gente seja extremamente produtivo, a gente não venha a trazer malefícios ao nosso organismo. Só que isso eu só fui conseguir compreender quando eu fui estudar mais a fundo a matéria para auxiliar o meu filho mais novo, que estava com muitas dificuldades, porque a minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos e estuda aqui, hoje nós moramos a 1000 quilômetros do Rio Grande do Sul, mas nossas bases, no caso de trabalho, é no Rio Grande do Sul. Nós estamos no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, e ela estuda aqui, junto à Universidade Federal, aqui dentro do Centro Tecnológico de Itaipu. Ela hoje estuda lá, faz estágio e tem, no caso, ela faz relações internacionais, tem as 3 línguas, então quer dizer, ela sempre foi uma aluna muito parecida comigo, que na infância tinha um pouquinho mais de suas dificuldades. Eu fui ensinando ela a estudar e logo depois ela foi conseguindo caminhar e trilhar os seus caminhos sozinha e ela aprendeu a aprender, né? Como eu tive que aprender sozinha, ela foi aprendendo sozinha. Nós mulheres acho que somos um pouco mais
digamos assim, nós buscamos mais o aprendizado e nós somos mais assim incisivas em determinados pontos, até mesmo quando temos dificuldade. Ela nunca foi a aluna nota 10, assim como eu também não era, mas eu sempre fui uma aluna que busquei as melhores notas com muito esforço. A diferença entre um aluno que tem extrema facilidade do aluno que tem dificuldade é que o aluno que tira notas medianas altas, ele estuda muito para aquelas notas. Então eu era aluna que virava madrugadas estudando, eu era aluna que estudava muito para ter aquelas notas. Para conseguir fazer os méritos que eu tinha que demandar muito esforço. Isso eu ensinei para minha filha, que demanda de esforço fazia com que a gente tivesse sucesso na frente. Então foi isso que ela foi aprendendo e ela foi criando metas, focos e objetivos desde muito nova. E isso fez com que até alunos muito mais inteligentes do que ela não passassem direto no vestibular do terceiro ano para ingresso da faculdade, e ela sim, que não era cotada como a mais inteligente para isso. E ela conseguiu, com foco, com determinação, garra e muito mérito próprio dela, né? Mas focando na parte boa, agora nós vamos para a parte ruim, que é a parte da minha história, que não é a parte mais bonita, nem a parte mais linda da minha história. Eu fui uma mãe que logo após ter a Janaína, eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. Eu estou com o meu mesmo marido desde 15 anos, nós começamos a namorar, com 18 anos eu casei e eu fazia faculdade, eu entrei com 17, minha filha entrou com 16, eu entrei com 17 na faculdade. A Janaína, eu tinha 21 quando eu ganhei a Janaína, não tranquei a faculdade, segui estudando, logo em seguida me formei advogada. Só que antes disso, com 17 anos, antes do meu casamento, eu fui fazer um intercâmbio na Europa. E lá na Europa eu tive um surto, né? Que devido ao que era dito por bipolaridade, eu fiquei internada na França, que foi minha primeira internação psiquiátrica lá, e lá eu fiquei 15 dias. Aí meus pais foram me buscar, eu voltei, foi dito como um episódio específico, e aí, no caso, eu não segui fazendo o tratamento. Anos passaram, eu tive minha filha, vida normal que seguiu, só que eu fui tendo, no caso, muito trabalho e excesso de trabalho. Em 2003, devido a uma demanda muito excessiva de trabalho, eu fiquei muitas noites sem dormir. Eu já falei isso várias vezes, eu tenho problemas muito sérios com a insônia. E muito trabalho em excesso, que eu trabalhei muito numa campanha eleitoral, como advogada, inclusive. E nesse trabalho excessivo, eu tive outro problema, eu fui internada novamente em 2003 para 2004. Depois disso, sim, foi diagnosticado esse quadro como bipolaridade e ali em diante eu comecei o tratamento. O que aconteceu ali na minha vida? Eu fui a 147 quilos, né? Eu fui uma pessoa que tive obesidade mórbida, eu tive que fazer há 13 anos atrás uma cirurgia de redução de estômago. E dali em diante, a minha vida foi uma vida com muitos percalços, muitas dificuldades. Apesar de tudo isso, eu tive um problema muito sério no meu casamento também. O meu marido também teve problemas sérios, né? Eu tinha problemas sérios com comida, ele tinha problemas sérios com álcool. Hoje ele não bebe mais há mais de 12 anos. Nós somos, realmente nós temos uma vida mais saudável em função de tudo que a gente já passou na nossa história como família. E em decorrência disso tudo, o meu marido, após o Matheus nascer, que o Matheus veio a nascer, o Matheus tem 10 anos, quando ele tinha 8 meses, meu marido sofreu um acidente grave de carro. E ele fez 8 cirurgias pós esse acidente. Então foi uma vida assim que a gente teve muitas lutas no meio do caminho. Minha filha também ficou internada quando ela tinha 8 anos na UTI, por apendicite crônica. Logo após o nascimento do meu filho, com 21 dias, ele teve a primeira internação no hospital e dali em diante várias internações por problemas de broncoasma, então ele tinha muitas internações. Então a gente tinha muitos problemas que a gente vivia com problemas nos hospitais, fora os meus pais com várias internações, idas e vindas. Então quer dizer, a gente tinha um problema que a gente às vezes estava mais no hospital do que em casa. Então assim, a demanda foi se agravando e o meu corpo, as vitaminas muitas vezes não estavam suprindo. Passado toda essa bomba, eu acabei
por não cuidar tanto de mim e trabalhar muito para poder dar conta financeiramente da família e todos os problemas do meu esposo, problemas de saúde, tudo que aconteceu, eu entrei num quadro chamado fibromialgia, que é quando a gente, devido às demandas psicológicas graves, a gente entra num quadro de excesso de dor, que se chama dores crônicas, né? Então, o meu corpo respondeu com dor crônica por muito tempo, né? Quem tem esse quadro sabe o quanto isso é difícil, é uma dor insuportável. Além disso, eu tive quadros horríveis de endometriose. Eu tive que fazer 3 cirurgias no útero para conseguir melhorar e amenizar as circunstâncias até retirada total do útero, que foi em novembro do final do ano passado. Então, assim, não foram poucas coisas que a gente passou como família na questão de saúde. Aí tu vai dizer assim, mas o que isso tem a ver? Na verdade, a base toda foi por questões emocionais. Questões emocionais que vieram lá atrás carregadas. E a gente não conseguia, era tanto problema que a gente não conseguia nem sequer dar tempo de ver os problemas emocionais que iam vindo e vinham nos soterrando. Era um soterramento de problemas, né? E problemas graves, problemas bem graves emocionais e que vinham comigo principalmente desde muito cedo da infância por traumas emocionais que eu tinha e que vinham seguindo na fase adulta. E isso foi assim dando muito prejuízo para minha mais velha, que tem hoje 18 anos. Então chegou no momento que eu simplesmente dei o grito de basta, que foi quando eu decidi vir embora de Eldorado do Sul, apesar de seguir meu trabalho lá com todo amor e carinho. Eu tenho um amor muito forte por Eldorado, eu amo todos os meus clientes, eu amo essa cidade, mas para mim foi necessário eu me afastar pessoalmente. E aí eu me afastei e vim embora, para mim dar um tempo para o meu organismo, para mim poder fazer minhas caminhadas matinais, para mim poder meditar, para mim poder ter a minha mente mais sã. Só que quando eu cheguei aqui, toda a parte emocional veio à tona. E isso fez com que realmente eu entrasse num quadro depressivo e descobrisse que, na verdade, a origem estava desde a infância nesse problema, né? E eu não tinha sido sequer diagnosticada nunca do problema. E primeiro eu fui tratar meu filho e depois fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. E nesse caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, a gente sofre dores emocionais, dores físicas, dores psicológicas. Às vezes a gente entra em síndrome de pânico, porque quando tu tem um gatilho é muito difícil, de situações que tu vivenciou lá atrás, porque é como se tu estivesse lá atrás. E aí o que eu resolvi fazer? Eu disse assim, eu preciso fazer algo da minha vida que me dê a essência e que seja o amor e a paixão por aquilo que eu vou fazer, para que mais ninguém tenha que passar por isso. E por isso eu fiz esse projeto. E o meu projeto era para transformar famílias. E a transformação das famílias, que é o meu propósito, para que as famílias, na sua essência, as crianças não sofressem esses abalos emocionais, para que elas não levassem para a vida adulta toda essa trilha de emoções e sentimentos. E que a balança delas não ficasse pesada para o lado negativo. Lembra que eu falei da balança do Yin Yang, né? Meus filhos sofreram muito parte negativa nesse período. E até hoje a gente está tentando fazer o máximo de positividade hoje aqui para tentar retomar a balança. Só que tudo que eles sofreram não significa que não existiu. Então é muito mais difícil tu tirar do que tu simplesmente não existir. E se existe uma coisa que eu não me arrependo é por aquilo que eu fiz. Agora, por aquilo que eu não fiz, existe arrependimento, sim. Às vezes os meus arrependimentos é não ter feito antes. Às vezes não ter saído antes, às vezes é não ter saído da situação antes, é não ter tomado decisões certas antes, né? E então foram momentos muito cruciais na minha vida, que foi quando eu disse assim, agora é o meu momento do basta. Às vezes a gente tem que ter um momento do basta. E a superação das dificuldades, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a tua dificuldade que tu tá passando hoje, como é a sua dificuldade, se existe a necessidade de você botar suas coisas num caminhão e rodar 1000 quilômetros. Porque foi literalmente isso, botei tudo que eu podia dentro de uma carreta e fui embora. Foi essa a minha decisão.
apesar de uma carreira, apesar de ser uma decisão super difícil, apesar de ser um reiniciar, e hoje ainda sofrer dores com isso. E não é nada fácil, o dia de ontem foi muito difícil, né? E às vezes a gente chora, e às vezes a gente dói, mas a gente tem que dizer, essa dor é para vencer um passo lá na frente. E eu não vou desistir do meu sonho, não vou desistir do meu princípio. Agora, não precisa ser isso. Às vezes, a tua dificuldade pode ser dar um passo dentro daquilo que você precisa, ter uma liberdade dentro daquilo que você necessita. Às vezes um passo pode ser uma conversa, às vezes um passo pode ser um perdão, porque eu já perdoei, e essa conversa de perdão eu já tive, né? De tudo aquilo que eu passei, esse perdão eu já liberei. Às vezes pode ser simplesmente um analisar das coisas para superar as dificuldades. Por exemplo, uma criança que entrou em exame, não sair gritando, berrando, esbravejando, e sim fazer o acolhimento e ver como vamos superar junto com ela. E se aquela criança não venceu o ano, tudo bem? Tá tudo bem, não vai cair o mundo por isso. Né? Que agora tá vindo notas finais. E no meio de toda essa turbulência de ontem, eu recebi notas boas do meu filho, que ele tá passando, e que então quer dizer, vem coisas ruins, mas vem a balança do bom, que quer dizer que tudo que a gente jogou o ano inteiro pelo lado positivo veio a notícia do bom. Então, às vezes, quando a gente faz a balança das coisas positivas e a gente emana as energias de amor, as energias de amor voltam. Agora, quem sabe está sendo um momento muito difícil com o seu filho. Não sei o que você está passando. Pode ser que seja um adolescente que você está passando dificuldades de diálogo. Emane amor, carinho. Às vezes não sei o que você está passando. Pode ser, às vezes, profissionalmente, você recebeu um não profissional. Você, às vezes, pode estar desempregado. Às vezes, você pode estar que nem eu já passei tantas vezes dentro de um hospital com dificuldades. Só acredite numa coisa, vai passar. Vai passar, a dificuldade vai passar. E você só precisa entender que você precisa aprender a passar pelo processo. Foi o que a gente falou no vídeo passado. Aprenda a passar pelo processo. Só entenda que nessa balança do processo vão vir coisas negativas que estão entranhadas lá de trás do seu passado e que agora você precisa demandar amor, demandar coisas positivas para que a balança volte a ficar positiva. E quanto mais coisas positivas você colocar nessa balança, lá na frente as coisas vão fluir. Só que nem sempre tudo é no momento que você quer. Entrega. Aprender a entregar não é fácil. Às vezes dói. E isso eu posso dizer com toda certeza. Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver que ser sozinha, não importa. Mas entrega. Faça a sua oração, seu pedido, a sua crença. Entrega. E aprenda a fazer essa entrega com amor. E aí aprenda que essa dificuldade ela vai ser superada dentro do seu coração. E não fique apegado, porque tudo vai passar. Tudo na vida passa. E quando eu olho hoje, apesar de parecer uma dor imensa, a dor de hoje, eu olho para as dores lá de trás, já foram muito piores. Então não tem por que chorar. Mas às vezes eu choro, porque eu sou humana. E se a tua dor hoje é pequena perto da dor do passado, não tenha vergonha de você ter chorado, porque faz parte do processo. Só não se deixe abater e enxugue as lágrimas e volta e reage. Siga em frente. Siga em frente. Apesar de ser um dia difícil, o outro dia o sol vai brilhar. Se num dia tem chuva, no outro dia o sol brilha. E você vai conseguir voltar a pensar tudo que você precisa fazer para superar tudo que você necessita. Às vezes você só precisa de clareza, mas para ter clareza você precisa pensar, raciocinar
ver o ponto que você está agora, exatamente nesse momento, o ponto de clareza, o que você tem hoje, o que você precisa exatamente fazer o agora para você poder resolver o amanhã. Então, viver o agora, o outro vídeo que a gente conversou. Viva o agora. E vivendo o agora, você amanhã irá sorrir, irá dar risada, e irá ver assim que aquelas lágrimas lá de trás foram tolas. Sei que não são tolas hoje. A gente ri às vezes lá na frente, mas na verdade naquele momento a dor é gigante. Mas quando a gente passa pela dor, tem uma música que diz isso. Conduzido pelo amor, eu digo que é o amor de Deus, você diga que é o amor do seu Criador, do universo, daquilo que você crê. O amor é a essência. Quando você passa por essa dor conduzido pelo amor, com certeza, tudo brilhará. Essa é a mensagem de hoje. Um grande beijo. Até amanhã. Se não puder, será outro dia. Mas eu acredito que amanhã nós vamos ter vídeos, com certeza. Beijos.